Paz, igreja, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo de hoje nós estaremos vendo algumas situações que todo cristão ele deve orar. Veja que eu citei a palavra cristão de uma forma proposital. Por quê? Ser crente é uma coisa e ser cristão é outra totalmente diferente. Ser crente é você crer em algo, crer em alguma coisa, crer, acreditar em alguém e acreditar até mesmo em si próprio, né? Agora, ser cristão não. Ser cristão, uma pessoa que é cristã, ser uma pessoa cristã envolve renúncia, envolve negue-se a si mesmo, envolve tomar a cruz e seguir as pisadas do Mestre. Ser cristão, esse termo ele foi utilizado na igreja de Antioquia, que significa pequenos cristos. Mas aqui vai algumas situações que todo cristão ele deve orar. Por que você está falando isso? Porque tem pessoas, né, que é um pouco egoísta, né? Só ora por si próprio, né? E na verdade não deve ser dessa forma. Então, nesse vídeo de hoje, nós estaremos vendo alguns exemplos, algumas situações em que nós precisamos estar orando, porque enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos cada vez mais ser seres humanos melhores. Jesus ele não pregou uma religião, mas ele veio para destruir as obras do diabo e fazer com que nós venhamos a ser seres humanos melhores. Então vamos lá, todo cristão ele deve orar pela sua família. Tem gente que não ora pela família, só ora por si próprio e tá tudo bem. Não, todo cristão ele deve orar pela sua família. Todo cristão ele deve orar pela sua vizinhança. Todo cristão ele deve orar, por sua comunidade onde ele mora. Todo cristão ele deve orar pelos seus amigos. É bem verdade que quando você mergulha, você entra na dimensão da oração, o próprio Deus ele vai trazendo pessoas na sua mente, na sua memória, pessoas que precisam, porventura, estão precisando de oração naquele momento. Quantas vezes, amada igreja, eu orando na dimensão da oração e daqui a pouco eu começo a orar para uma pessoa que eu nem conheço, né? Mas o Espírito Santo é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós precisamos orar por pessoas que a gente conhece, pessoas que Deus ele traz naquele momento, naquela hora. E um outro fato também que todo cristão ele deve orar é pelas autoridades, é bíblico, porque toda autoridade ela é instituída por Deus, né? A palavra do Senhor, as cartas de Paulo ele vai dizer, para que nós venhamos a orar pelas nossas autoridades, para que nós venhamos a ter uma vida quieta e sossegada. E nesses dias, diante desse grande desafio que nós estamos enfrentando, precisamos, perseverar orando pelas nossas autoridades, seja autoridade federal, municipal, estadual, orar pelos nossos pastores, ministros, orar, pelas autoridades, pelos juízes, pelos delegados, orar, nessa circunstância. Todo cristão ele deve orar também pelos desviados, aqueles que já estiveram na casa de Deus e não estão mais, se enfraqueceram, saíram da presença do Senhor, já não congrega mais. Nós precisamos orar por essa classe de pessoas. Uma outra classe também que nós precisamos orar é a classe dos viciados. Isso, os moradores de rua, aqueles que são viciados, que já nem voltam mais para sua casa, que moram na rua, que vivem na rua, que são dependentes, químicos. E precisamos orar por essa classe de pessoas. Precisamos também orar pelos presos, pelos presidiários,
sejam femininos ou masculinos. Então, a nossa oração ela precisa ser uma oração ampla, uma oração não egoísta. Tem gente que só ora por si e acabou. Si ou então sua família não. A sua igreja precisa de oração. O seu pastor precisa de oração. As autoridades precisam da sua oração. E algumas vezes, mergulhados em oração, a gente ora voltando a falar por pessoas que às vezes a gente nem conhece. Mas o Espírito Santo é Ele quem sabe. Então, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Deus abençoe. Paz.